Olá, amigos. Hoje vamos falar sobre os dois livros de Deus, a Bíblia e a natureza. Assista até o final para um melhor entendimento e na descrição você encontrará a bibliografia para aprofundar seus estudos. Não se esqueça que as imagens apresentadas nesse vídeo são meramente ilustrativas e interpretadas fora do seu contexto original. Amigos, livros são escritos para deixar documentados acontecimentos, dados, informações, decisões, histórias, etc., para que posteriormente possam ser relembrados e utilizados de acordo com o que as circunstâncias exigirem. As informações armazenadas em forma de livro, desde a mais remota antiguidade, foram colecionadas em bibliotecas, sob a forma de tijolos de argila, rolos de papiro ou pergaminho, ou mais recentemente em livros encadernados ou ainda reduzidos a microfilmes, fitas magnéticas, discos compactos ou compactados mediante tecnologias digitais. Dentre as mais famosas bibliotecas do mundo, ressaltam-se na antiguidade as bibliotecas de Nínive, de Alexandria e de Pérgamo. Em Nínive, centro cultural da época dos assírios, desde 7 séculos antes da era cristã, foram sendo coletadas sob a forma de tijolos de argila valiosas informações sobre os mais diversos temas de interesse. Ainda hoje há no Museu Britânico e entre outros locais de estudo da arqueologia, cerca de 22 mil tabletes que restaram da famosa biblioteca de Assurbanipal, com inscrições cuneiformes feitas pelos escribas da Mesopotâmia. Fundada em torno do ano 300 a.C., a Biblioteca de Alexandria durante um século não teve rival, vindo a ser eclipsada somente com a ascensão da Biblioteca de Pérgamo. Conforme a tradição judaica, foi para a Biblioteca de Alexandria que foi feita a tradução do Antigo Testamento para o grego, pelos 70 eruditos aos quais se associou o nome atribuído à tradução, a Septuaginta. Estima-se que a Biblioteca de Alexandria chegou a conter cerca de 1 milhão de livros. Pode-se imaginar a quantidade de informações contida nessas bibliotecas da antiguidade. Hoje em dia, temos grandes bibliotecas no mundo. A Bibliothèque Nationale em Paris, com cerca de 7 milhões de livros. A British Museum Library em Londres, com cerca de 9 milhões de livros. A Library of Congress em Washington, com cerca de 18 milhões de livros. A Biblioteca Estatal Lenin em Moscou, com cerca de mais de 25 milhões de livros. Pois bem, nos dois livros abordados como assunto de nosso vídeo, poderíamos sem exagero chamá-los de duas enciclopédias ou duas bibliotecas ou duas bases de dados abrangentes. Encontramos um número infinitamente maior de preciosas informações sobre aquilo que chamamos de ciência natural, paralelamente também ao sobrenatural. E ao considerarmos devidamente o interrelacionamento entre ambos, poderemos compreender a unicidade existente entre ciência e religião, entre a revelação dada por Deus ao mundo natural e a revelação dada em sua palavra. No estudo da natureza, um dos dois livros de Deus ao homem, o ser humano contempla os dois extremos, o macrocosmo, o mundo das coisas grandes por oposição ao das pequenas, e o microcosmo, e pode sentir a insignificância de sua posição entre ambos os extremos. Olhando para o infinitamente grande, sente a presença de um Criador onipotente, seu ser é tomado de um sentimento de reverência e até o mais empedernido coração é levado a exclamar, juntamente com o salmista: os céus proclamam a glória de Deus. Salmo 19, verso 1. Olhando para o infinitamente pequeno, admira-se da complexidade existente na flor, na célula, na molécula e no átomo, naquilo que o sábio Salomão, a respeito de quem Cristo afirmou que nem mesmo em toda a sua glória havia se vestido como um simples lírio do campo que não trabalha nem fia, chamou de o princípio do pó do mundo, Provérbios 8, 26. E essa admiração leva-o a compreender porque o apóstolo Paulo afirmou que são indesculpáveis os que não reconhecem os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, que são percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1:20.
Amigos, aquele que mais profundamente estudar os mistérios da natureza, mais plenamente se compenetrará de sua própria ignorância e fraqueza. Compreenderá que existem profundidades e alturas que não poderá atingir, segredos que não poderá penetrar e vastos campos de verdades jazendo diante de si, não penetrados. Dispor-se-á a dizer com Newton: pareço-me com a criança na praia, procurando seixos e conchas, enquanto o grande oceano da verdade jaz por descobrir diante de mim. Livro Educação, página 133. De fato, mentes humanas pesquisadoras sinceras da verdade, estudando o livro da natureza, serão levadas a se manifestar da mesma maneira como fez o grande cientista e cristão convicto Sir Isaac Newton. Por outro lado, no estudo das Escrituras Sagradas, o outro livro de Deus dado ao homem, aprofundando-nos no estudo dos mistérios do Espírito ali revelados, deparamos-nos com outro oceano ainda maior. E sentimos-nos como crianças apenas observando alguns poucos grãos de areia. Daí, unirmos a nossa voz à do apóstolo Paulo, naquele profundo hino de adoração expresso em sua epístola aos Romanos: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11:33. A infinitude do macrocosmo pode ser inferida a partir da declaração feita a Abraão, o pai da fé. Certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. Gênesis 22:17. Pode-se dizer que cada uma das 10 elevado a 22, ou seja, 10 mil bilhões de estrelas cuja existência é estimada no universo visível, tem suas características peculiares e distintivas, não existindo duas estrelas exatamente idênticas. De maneira semelhante, cada grão de areia, cada haste de grama, cada floco de neve também tem suas peculiaridades. Cada objeto individual no universo, pequeno ou grande, aponta para a glória criadora e para a suprema criatividade de um Deus que ama a unidade na diversidade, como ilustram as passagens seguintes. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o seu exército das estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Salmos 147, verso 4 e Isaías 40, 26. A infinitude do microcosmo, no outro extremo, pode ser avaliada ao se considerar a enorme massa de informação armazenada em uma simples espiral da hélice de DNA. Para efeito de comparação, consideremos que estão vivendo hoje mais cientistas do que desde o princípio do mundo. Estima-se que somente na Alemanha um novo livro é publicado a cada 6 minutos. Em cada 2 segundos, um novo artigo científico é publicado em todo o mundo. Enfrentamos um verdadeiro dilúvio de informações. O conhecimento total acumulado em todo o mundo é estimado em no máximo 100 milhões de bilhões de bytes. Pois bem, toda essa gigantesca quantidade de informação poderia ser armazenada em apenas 1/100º de milímetro cúbico de material genético encontrado na hélice da molécula de DNA. A densidade de informação armazenada na molécula de DNA é de 1000 bilhões de bilhões bytes centímetros cúbicos. Nos microprocessadores, onde essa densidade atinge os mais elevados valores, no armazenamento miniaturizado da informação na moderna tecnologia, o valor dessa densidade chega até ao máximo de 10 milhões de bytes centímetros cúbicos. Quão certo estava Blaise Pascal ao afirmar que, da mesma maneira que todas as coisas falam de Deus àqueles que o conhecem e o revelam àqueles que o amam, também elas o escondem de todos os que não o conhecem e não o procuram. Talvez possamos compreender melhor a amplitude do livro da revelação de Deus para nós, meditando nas palavras do apóstolo Paulo ao escrever a Timóteo, dizendo-lhe que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
2 Timóteo 3,15.